Eita glória! Aleluia! Graça e paz, queridos. Boa noite para todos. É uma honra estar nesse lugar. Eu não tenho idade de ser vó de ninguém, minha gente. Mas eu sou, é o jeito, né? Fazer o quê? Com esses meus netos. É demais uma coisa dessa, viu? Sinceramente. Glória a Deus. Mas nós estamos todos aqui por causa dessa palavra. E, queridos, eu não sei você, mas eu tenho muita gratidão por ela. Eu tenho muita gratidão por causa do que a palavra fez na minha vida, por causa do que ela representa para mim, do que ela é para mim. Essa palavra é tudo para mim. Ela é minha força, ela é minha direção, ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é a minha orientação, o meu consolo. É ela que se levanta dentro de mim para me direcionar, me dar ousadia, me dar coragem para vencer, para desbravar os caminhos que estão na minha frente. E é por causa dessa palavra que eu te digo, vale a pena. Amém? E olha, essa palavra ela já fez tanta coisa. E ela continua fazendo, porque ela é a viva palavra de Deus. Amém? Aleluia. Espera aí, deixa eu pegar logo um lenço. Aleluia. É normal, é normal. Silencinho é básico. Então, Tatiana estava aqui falando do que a palavra fez na vida dela, e eu me lembro de muitos anos atrás, quando nós nos aproximamos de novo de Marco e Tatiana. Eu conheci Marco e Tatiana. Marco era um guri. Eu acho que a gente tinha mais proximidade com o irmão dele por causa de uma amiga que namorava com o irmão dele. E ele era um guri. Rim. Quem é que sabe o que é um guri rim? Olha esta peça. E Tati era irmã de uma das minhas amigas, de Poliana, que estudava comigo. E a gente se conhecia do bairro, morávamos próximos ali, eu morava mais próxima de Tatiana. E a gente sempre estava por ali se vendo, as famílias eram conhecidas. Mas depois cada um foi para os seus lugares. E um dia, Guto falou com o Gilson e disse: rapaz, a gente precisa pregar para Marcos. Eu me sinto responsável pela vida dele. E aí, lá vem Marcos e Tatiana, né? Mas, queridos, os tempos não eram bons como hoje, não. Eram tempos mais difíceis, mais dificultosos, de tantas coisas diferentes nas nossas vidas. E essa palavra veio e ela colocou uma semente incorruptível, que em um tempo depois brotou, sabe? E eu posso dizer para você que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é por causa dessa palavra que foi semeada. E pode ser que ela não nasça no mesmo dia. Pode ser que essa semente ela não se rompa e não floresça no mesmo dia. Mas ela é uma semente incorruptível. E que no tempo certo, na estação certa, ela vai dar o seu fruto. E é tão gratificante, é tão glorioso chegar aqui e ver o fruto dessa palavra na vida desse casal e na sua vida. Porque vocês são fruto, vocês são aquelas pessoas que foram ligadas, enxertadas junto com esse casal, que tem florescido através da vida de vocês. E é tão precioso ver vocês florescendo, e se expandindo, e se multiplicando e crescendo, sabe? Dando cria a outros, gerando outros, sabe? Compartilhando, queridos, do amor e do poder de Deus com a vida de tanta gente. É tão lindo ver essa obra nessa cidade, sabe? Afetando, influenciando, transformando. E tudo isso por causa da palavra. Nós não temos idolatria pelo rema, pela escola em si, pela instituição. Mas nós amamos a visão que é ensinada, que é transmitida nessa escola, que é a palavra de Deus. O rema é um lugar onde nós aprendemos a palavra. E essa palavra que é ensinada no rema de uma forma tão simples e tão viva, ela tem o poder de afetar a nossa vida. Porque é uma palavra falada, ungida, revelada, que mexe por dentro de nós, queridos, esclarecendo e mostrando que qualquer um é capaz de viver aquilo que é o plano de Deus para a sua vida.
Às vezes as pessoas olham para quem está na frente das lideranças, achando que somente elas são capazes de ter esse acesso a Deus, essa comunhão com Deus, essa vida de intensidade com Deus, porque eles são os líderes. Mas não é verdade. Deus, Ele amou o mundo e Ele quer ter comunhão com todos. Se Ele quisesse ter comunhão com a liderança, Ele manteria as coisas como eram no Velho Testamento. A unção só viria sobre reis, profetas e sacerdotes, e todo mundo só ia escutar o que eles falassem, porque somente eles tinham esse acesso, por causa da unção que estava sobre a vida deles. Mas não é assim. Jesus veio e rasgou o véu, e abriu o caminho para todo aquele que nele crê. Ele abriu um caminho, um novo e vivo caminho, um caminho de comunhão. Um caminho, queridos, onde todos nós podemos achegar confiadamente em sua presença. Onde todos nós podemos viver. Porque eu agora não vivo mais entrando e saindo, porque o caminho está aberto e eu vivo nele. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, mas isso é outra história e você vai aprender isso no Rema. Mas nós vivemos nele, esse caminho foi aberto. Essa presença me alcançou e por causa disso eu posso viver com Ele todos os meus dias. Ele não está longe, Ele não está distante, Ele não está inacessível, Ele não entra e sai, Ele está comigo sempre. Amém. Sabe, queridos, e isso é tão maravilhoso, saber que Ele está comigo, que eu sou a sua casa, eu sou o seu lugar de habitação, que Ele me escolheu, Ele vive comigo, para onde eu for Ele vai. Para onde eu for Ele vai, aonde eu estiver Ele está. Eu estou guardado, eu estou protegido, eu posso falar com Ele, eu posso ter comunhão com Ele, porque Ele é uma pessoa espiritual. Deus é Espírito, mas Ele vive em mim, pelo seu Espírito que habita em mim. Amém? E eu sei que talvez esteja meio confuso para algumas pessoas que estão aqui ouvindo essas coisas pela primeira vez, mas quando você senta nas cadeiras da sala de aula do Rema, cada detalhe desse é explicado detalhadamente. É esclarecido, é esmiuçado. E você fala, eu lembro que eu escutava essas coisas e eu ficava sentado olhando, como assim? Não estou entendendo muito. Mas, queridos, quando eu sentei para aprender, eu disse, meu Deus, Ele está em mim, Ele vive comigo, cada dia da minha vida. Sabe, queridos, e essa comunhão que nós temos com Ele, ela também vem por meio da oração. Nós não podemos viver ou nos relacionar com alguém sem falarmos com ela. Não é verdade? Você tem amizade com alguém, você tem intimidade com alguém, e você conseguiu construir essa amizade ou essa intimidade apenas olhando para ela? Não, você precisou conversar com ela. Houveram tempos doados de troca, de conversa. Você falou, a pessoa te ouviu, depois a pessoa falou e você a ouviu. E vocês foram desenvolvendo um relacionamento. E quanto mais próximos e quanto mais tempo vocês gastavam nessa amizade, mais você passou a saber sobre ela. E mais você conseguiu conhecer coisas do coração dela. Porque aquele tempo gasto vai tirando os panos, vai tirando as máscaras, vai tirando as diferenças, vai tirando os mistérios. E você vai ficando cada vez mais sabido sobre o outro e o outro sobre você. Não é assim? Quem aqui é casado? Coisa boa, né? Quase todo mundo. Quem não é casado? Ai, meu Deus. A pessoa tem que ter um pastor para fazer uma coisa dessa. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Aleluia, Deus está trabalhando, né, minha gente? Oh, aleluia! Glória a Deus. Então, os casados sabem exatamente o que eu estou dizendo. Quando você conheceu a pessoa que você está casada, você não tinha tanto conhecimento sobre ela como hoje. Você olhou para ela olhou para você, talvez nem se aproximaram no mesmo dia, ficaram só olhando. Talvez você ficou perguntando para os outros coisas sobre ela, e outros ficavam falando dela para você. Não era assim? Ela é assim, ela mora ali, ela é irmã de fulano. Tu conhece a família dela? Sabe onde ela mora? Sabe o que é que ela gosta? Coisas básicas.
E depois você teve a oportunidade de se aproximar, foi falando, oi, bem tímido, bem acanhado, e a coisa foi tendo outras oportunidades. E quando a gente está interessado, a gente cria oportunidades, não é verdade? A gente não fica só esperando que aconteça, a gente vai atrás, né? Assim, quando você está interessado, eu lembro quando o Gilson estava paquerando comigo, ele ficava criando oportunidades. Ele arranjava um jeito de furar o pneu do carro para consertar na borracharia da esquina. Ele dava um jeito de ir no banco que tinha vizinho ao lugar onde eu trabalhava. Ele fazia todas as coisas para promover um jeito de se encontrar comigo. Não é assim que a gente faz? Queridos, o nosso relacionamento com Deus é do mesmo jeito. A gente vai ouvindo os outros falarem a respeito dele. A gente vai ouvindo as pessoas contando sobre Deus. Mas quando você se interessa, quando você é despertado e você diz, meu Deus, eu preciso disso. Você começa a querer mais, você começa a buscar mais, a conhecer mais, você começa a procurar a palavra, você começa a procurar e a mergulhar e a querer receber tudo quanto Ele tem para a sua vida. Sabe? Eu lembro que no livro de Jó tem uma passagem escrita que no fim de tudo, já bem lá no finzinho, eu não lembro a referência agora, mas acontecem várias coisas na vida de Jó, tragédias, desastres, depois restituições, e aí Jó cai em si e fala para Deus, Deus, eu te conhecia através das coisas que as pessoas diziam de você para mim. Eu te conhecia só de ouvir falar. Os outros diziam e eu ouvia sobre você. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço por mim mesmo. Eu estou frente a frente com você. Sabe, queridos, e aquilo fortaleceu a confiança e a vida de Jó de tal forma que Jó foi muito mais próspero e forte na sua velhice do que durante toda a sua vida de jovem. Sabe, queridos, conhecer a Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Deve ser, sabe, o nosso alvo de vida principal. Todas as outras coisas são laterais. Mas, sabe, conhecer a Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. É a coisa mais definitiva, mais fundamental, mais necessária, mais indispensável. Não dá para viver sem Ele, porque dele procedem todas as fontes para a nossa vida. Sabe, queridos, é tão precioso conhecê-lo. É tão precioso andar com Ele, viver com Ele e saber que eu posso confiar nesse Deus que se tornou meu Pai. Depois que eu conheci o seu plano de salvação para a minha vida. Ele não é só meu Deus, Ele é o meu Pai, em quem eu confio, que anda comigo todos os dias. Sabe? Eu lembro que um dia eu estava passando um tempo de muita pressão, de tanta pressão. Eram tempos difíceis de fato na nossa vida. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa aqui no bairro das Nações. Meu esposo era policial federal. E ele trabalhava com coisas perigosas. E um dia, eu tinha ido ministrar numa conferência de mulheres em São Paulo. E ele ligou para mim e disse, volte imediatamente, porque nós vamos precisar nos mudar de casa. E eu já até aluguei uma casa. E eu tinha acabado de pintar a casa estava toda arrumadinha, a casa que nós morávamos. Ele disse, não importa, a gente tem que sair daqui agora. Eu digo, Gilson, não vamos mudar, por favor, não, deixa eu ver a casa. Ele, não, já aluguei a outra, não adianta. A gente vai sair daqui hoje. Volte amanhã, não dá para você ficar mais aí. Eu digo, tá bom. E lá vim eu. Fomos morar no bairro das Nações, do outro lado de onde a gente tinha todas as coisas, de onde a gente fazia tudo. Colégio de menino, trabalho, tudo era do outro lado. Mas a gente veio para cá, porque foi ele que escolheu a casa. E eu digo, ai meu Deus, esses homens não sabem escolher a casa direito. E eu fiquei tão angustiada, porque tinha tanta coisa para fazer. E o motivo pelo qual nós tivemos que nos mudar foi porque no trabalho que ele estava fazendo havia uma situação, e eles receberam uma informação de que tinham pessoas ruins
olhando a nossa casa. E numa ligação telefônica foi gravada uma informação de que estavam vigiando os nossos 2 filhos pequenos. Larissa e Felipe eram pequenininhos. E o cara, o cara errado lá, ele dizia, se esse federal mexer com a gente, eu sei onde ele mora, e ele tem 2 filhos pequenos que andam de bicicleta na calçada. A gente pega esses guri e ele vai ver. E sabe, aquilo prendeu meu fôlego quando eu soube. Eu fiquei, meu Deus, meus filhos, não, meus filhos ninguém pode tocar. Eu fiquei angustiada, preocupada. E nós nos mudamos para essa casa debaixo de ameaça. Né? Precisamos tomar muitas precauções e fazer coisas que não era a nossa rotina de vida. E foi tanta pressão naquele tempo. E um dia eu fui dormir muito cansada, porque eu tive que fazer muitas coisas naquele dia na casa, tive que mudar muitas coisas, arrumar muitas coisas, limpar muitas coisas. E eu estava muito cansada, com o corpo todo dolorido. E eu lembro que, quando foi por volta de 5 e pouca da manhã, eu comecei a escutar um barulho. Eu já contei essa história, Marcos sabe dessa história. Eu comecei a escutar um barulho, vindo lá do lado de fora. E era um barulho bem baixinho. E eu não sei como aquele barulho me acordou, porque estava todo mundo dormindo. E só eu acordada. Eu acordei pelo barulho. E eu fiquei tentando discernir o que era. E era um... sabe? Como se fosse um bichinho grunhindo, dando um grunhido, um gemido. E eu, que coisa! E ficou aquele som no meu ouvido, e aquele animal grunhindo, reclamando, falando a linguagem dele. Eu querendo dormir, voltar a dormir, mas não conseguia por causa daquele barulhinho tão longe e bem baixinho. Eu digo, por que eu me acordei com isso? Tinha gato que miava, cachorro que latia, os ônibus que passavam era pertinho da Ceasa, minha casa, a gente ficava escutando barulho de carro. Isso nunca me acordou. Eu tinha cachorros, tinha um monte de gato na vizinhança, que os gatos brigavam no telhado da minha casa. Mas nunca me acordou aquele barulho, mas aquele barulhinho fino, aquele grunhidozinho fino, me despertou e eu não consegui mais dormir. E o dia foi amanhecendo, já estava ficando claro, e eu levantei da cama, fui lá para a sala, e tinha uma porta de vidro assim na casa, e estava meio que aquele nevoeiro, que era frio lá nesse lugar que a gente morava, e ficava bem cheio de nevoeiro, e às vezes o vidro embaçava tanto que ficava escorrendo água, de tão úmido que era. E eu fiquei olhando lá para fora, tentando ver alguma coisa, e aquele grunhido me incomodando, sabe? Aquilo estava chamando a minha atenção. Sabe quando você escuta um barulho e você não consegue desligar? Já aconteceu, acho que acontece isso com os homens no carro. Quando tem um barulho estranho no carro, você anda todo dia no carro. Quando uma coisa fica fora do calibre, do lugar certo, você... que barulho é esse? Não é? Sabe? Aquele barulho que você não consegue se desaperceber dele. E aí eu comecei a ficar olhando lá para fora. O muro da casa não era alto, era meio baixo. E tinha muitas castanholas na rua. Mas elas estavam bem peladas. Não tinha muita folha, não tinha fruto. E eu fiquei olhando lá para fora. E de repente, eu vi um saguim. Quem sabe o que é um saguim? Todo mundo sabe, né? Eu vi um saguim. E eu fiz assim. Aí ele fez a mesma coisa que eu fiz. Aí eu virei para o outro lado. Ele fez a mesma coisa que eu fiz. Eu disse, rapaz, esse saguim está me vendo, não é possível. Aí eu abri a porta da casa. Ele saiu do muro e pulou na árvore. Aí eu fiquei parada. Aí ele voltou para o muro e ficou olhando para mim. Aí eu fazia assim. E ele fazia também. E eu fazia assim e ele fazia também. E eu fui me aproximando. Eu dei um passo e parei. Aí ele dava uma mexidinha como que quem ia correr, mas desistia. Sabe, a gente ficou ali alguns minutos naquele reconhecimento.
E quando eu fui chegando mais perto, eu vi que aquele saguim tinha um bebezinho. Era uma fêmea. E tinha um bebezinho bem pequenininho agarrado nela. Sabe? E ela segurava aquele bebê, protegendo ele. E eu disse, meu Deus, era só o que me faltava agora. Eu ter que ser babá de saguim. E eu olhei para ele e disse, o que é que você quer, mulher? Por que você me acordou? E aí eu digo, deve ser fome. E eu fui lá dentro, peguei um pedaço de banana, botei lá no muro. Ela não correu mais com medo de mim. Eu fui bem devagarzinho, botando o pedacinho lá. Quando eu tirei a mão, ela agarrou o pedaço de banana e comeu. Ai, ela chega, se sentou assim, satisfeita. Sabe, quando você respira e relaxa, ela chega, deu aquela relaxada. E olhou para mim como se despedindo, pulou no pé de castanhola de novo e foi embora. E eu disse, mas era só o que faltava. A pessoa tem 3 meninos pequenos. Tinha 2 nessa época, na verdade. Hoje eu tenho 3. E não são mais pequenos. Mas naquela época eu disse, a pessoa ter 2 meninos pequenos e ter que se levantar de madrugada para cuidar do saguim dos outros, é demais, viu? E eu já ia entrando, quando eu ouvi o Senhor falando comigo dentro de mim. Ele disse, filha, você ouviu o clamor do saguim. E eu não ouviria o seu clamor. Eu não escutaria o que você tem falado comigo cada dia. Eu não prestaria atenção àquilo que você tem invocado em minha presença. Sabe, queridos, eu entendi tanta coisa naquela hora. Sabe, uma palavra de Deus dentro de você esclarece tantas dúvidas. E eu peguei e fui para a palavra e eu comecei a ver tudo que estava escrito, e eu não estava conseguindo descansar naquilo. Se um filho pedir ao pai um pão, ele lhe dará uma pedra? Se ele lhe pedir um ovo, dará uma serpente? Não valeis vós mais do que todas essas coisas que estão lá fora? Sabe, queridos, nós precisamos conhecer a Deus de tal forma que a gente possa confiar nele. E essa palavra nos mostra quem Deus é. E é através dela que nós podemos conhecê-lo ao ponto de confiar. E se existe alguém em quem de fato nós podemos confiar, Deus é uma delas. Ele é a principal pessoa em quem nós podemos confiar. Porque por mais que nós amemos as pessoas que nós amamos, por mais que nós admiremos e por mais que nós consigamos conviver com elas, aceitando os defeitos e as falhas que elas têm, mas elas têm falhas e às vezes elas vão errar com você. Às vezes elas vão precisar de coisas que você também está precisando e ela não tem como te suprir, ela não tem como te dar, ela talvez nem saiba te compreender, porque ela mesma está precisando se compreender e ser compreendida. As pessoas, elas têm limites, elas não têm todas as medidas de suprimento para a nossa vida, como nós precisamos, mas Deus é a fonte de toda bondade, de todo suprimento, de toda força, coragem que nós precisamos. Ele é a fonte de cura, de vida abundante que nós desejamos ter. Mas nós só podemos, queridos, conhecer Deus através da sua palavra. E é por isso que eu quero te encorajar a você não perder, queridos, a grande oportunidade que Deus está abrindo para a sua vida, de você viver uma vida diferente, andando com Ele todos os dias, conhecendo e sabendo quem Ele é. E sabe, eu dou graças a Deus, porque eu cresci em meio às pessoas que viviam uma vida de oração intensa, que viviam uma vida de comunhão intensa com Deus. E oração é comunhão, oração é relacionamento, sabe? A vida de oração é uma contrapartida da minha parte para com Deus e de Deus para comigo. Eu não posso somente falar e Deus nunca falar comigo. Isso não é relacionamento. Já pensou você ser casado com uma pessoa que sempre fala, mas nunca escuta?
É insuportável um relacionamento assim. Quando só um lado fala e o outro é obrigado a escutar tudo que ele diz e nunca tem a oportunidade de falar. Concorda comigo? Já pensou? Você consegue ter um amigo que só ele fala e você não sabe nada dele? Aliás, ele não sabe nada de você porque só ele fala. Você sabe tudo dele porque ele conta tudo. Mas ele não sabe nada a seu respeito, ele não sabe nada sobre você. Porque toda vez que você vai falar, ele, sim, mas... Espera aí, um momento, deixa eu falar. E ele nunca fica calado. Para você ter a oportunidade de falar, às vezes a gente faz assim com Deus. A gente chega na igreja, ou a gente está em casa, e a gente está precisando de alguma coisa, passando alguma necessidade, passando alguma pressão. E aí a gente se lembra e faz, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, Senhor, eu estou aqui. A gente escuta a música, o Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor. Senhor, você é o meu pastor. Pai, me ajude nessa situação, Senhor, me responda. Senhor, faça aquilo por mim, por favor, porque eu estou precisando tanto de você. E aí, você nem espera terminar a música, já desligou a linha de comunicação, e aí a pessoa já sobe, já começa a falar, você já esqueceu até o que você estava dizendo, você nem prestou atenção se Deus falou alguma coisa, porque você está tão acostumado a sempre falar e nunca ouvir. E as pessoas pensam, queridos, que servem a Deus dessa forma. A gente aprendeu a falar uma frase tão boba hoje, meu Deus, quando eu sei como Deus é, quem Ele é. Hoje, conhecendo Deus pela sua palavra, eu fico, meu Deus, me perdoa, Senhor, pelos tempos da ignorância. Tudo que alguém falava, e eu sei que tem muita gente assim ainda, tudo que acontece, tudo que alguém diz, aí a pessoa faz, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, parece uma roleta russa. Parece uma coisa da sorte. Que você nem sabe se Deus quer, se Deus não quer. E você joga assim, meu Deus, tomara que Ele queira. Mas você nem pode exercer fé naquilo, porque você não sabe o que é que Deus quer. E você não consegue crer no que você não conhece. Não é verdade? Você não consegue crer no que você não conhece. E aí você faz, se Deus quiser, mas eu não sei se Deus quer, então nem posso confiar que Deus quer. Então, seja o que Deus quiser, que eu também não sei o que é. Sabe? Aí as nossas convicções não têm nenhum fundamento. Não tem nenhuma base, não tem nenhuma estrutura. Portanto, você não pode confiar nem naquilo que você quer. Porque é tudo frágil demais. Porque seja o que Deus quiser, e como eu não sei quem Deus é, o que Ele quer, então, Senhor, tenha misericórdia. Se puder. Não é assim que o mundo vive? As pessoas que não conhecem Deus, queridos, e não conhecem a sua palavra, elas vivem uma vida de incerteza, sem saber quem é Deus e o que Ele pensa a respeito delas, e o que Ele é capaz de fazer com o seu poder pela vida de cada um. Mas quando nós vamos para essa palavra e nós conhecemos a Ele, nós começamos a ver que Ele é muito mais do que eu podia imaginar. Por isso, eu não posso fazer de conta que eu não preciso conhecê-lo. E eu não posso conhecer Deus só pelo que as pessoas falam sobre Ele para mim. Porque eu preciso dele exatamente como Ele é. E Ele quer se revelar para cada um de nós, como Ele é. E a sua palavra é o lugar de revelação de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. Amém? Tem uma passagem aqui, em João, no capítulo 14, no Evangelho de João. Que ele nos ensina algumas bases para a oração. Esse capítulo, ele fala coisas bem preciosas.
A partir do verso 13, vamos ler lá um pouquinho? João capítulo 14, verso 13, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só, uma coisa já bem importante. Jesus está ensinando como a gente deve pedir. Ele diz que tudo que nós precisamos devemos pedir. Mas ele dá uma orientação: peça em meu nome. Peça ao Pai em meu nome. Você não pode pedir a qualquer pessoa ou de qualquer jeito. Existem formas de se fazer as coisas. Queridos, é a mesma coisa. Quando eu tenho um processo na justiça, quando eu vou entrar com um processo na justiça, quando eu vou requerer algo para um juiz, eu preciso de quê? De um advogado. Eu preciso de um advogado porque ele entende das leis. E eu não entendo de leis, quem entende é o advogado. Então o advogado vai pegar e vai interpretar as leis e vai aplicar as leis necessárias para o meu motivo. Ele não vai pegar qualquer lei. Ele vai pegar as leis adequadas para requerer a minha necessidade. Não é assim? Tem uma coisa relacionada a um assunto. Tem algo relacionado à vara de família. Eu não sei explicar porque eu não entendo nada de lei. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Tem algo relacionado à vara de família. Eu posso pegar a lei para aplicar na minha necessidade relacionada à família, naquela lei criminal? Não posso, porque não tem nada a ver família com crime. Pelo menos não devia ter. Não é assim? Mas o advogado, ele sabe escolher a lei e ele vai aplicar a lei correta dentro da necessidade para apresentar a minha causa ao juiz. Não é assim? E o juiz também vai julgar a minha causa dentro da lei. A lei adequada para a minha necessidade. Não é assim? Então, muitas vezes nós queremos orar de forma aleatória. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus puder e se Deus quiser, que seja como Ele quer. Eu não sei. Eu sei que Deus é quem sabe. Mesmo que dê errado, eu vou confiar em Deus, porque se Deus quiser vai dar certo ou vai dar errado. E você ora de forma aleatória, sem convicção, sem firmeza, sem fé nenhuma. E você nunca recebe a sua resposta, porque não havia nada que sustentasse a sua necessidade quando você fez o seu pedido a Deus. E aí, queridos, nós precisamos aprender o que a palavra de Deus fala sobre oração, para que a gente possa orar dentro das regras certas. Eu já joguei basquete. E quando eu jogava basquete, eu não podia jogar basquete usando as regras do voleibol. Porque vai funcionar? Claro que não vai. Eu não posso ir para a quadra de basquete jogando assim. Eu tenho que jogar assim, não é verdade? Porque se eu jogar assim, vai dar errado. Eu vou levar apito do juiz toda hora. Porque não é assim que funciona. Eu preciso usar as regras certas para o jogo certo. Tampouco eu posso jogar vôlei com as regras do basquete e vice-versa. Eu preciso aplicar, queridos, as regras certas. E Deus, Ele nos orienta na sua palavra. Para que eu aprenda a orar da forma correta. Para que as minhas causas sejam aceitas e elas sejam respondidas. Sabe? Deus é o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado. E o Espírito Santo é o nosso ajudador no processo de oração. Quando eu preciso de alguma coisa, eu posso contar com a ajuda do Espírito. Lá em Romanos, no capítulo 8, ele fala que o Espírito, ele nos assiste nas minhas fraquezas. Quando eu não sei orar como convém. Ele intercede por mim sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aqui, no capítulo 14 de João, Jesus fala uma coisa linda sobre o Espírito Santo. No verso 16, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, ele foi enviado para viver comigo e estar comigo. Ele não está longe, ele está em mim. E ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas aqui, quando ele diz que o Pai vos dará outro Consolador, Jesus estava falando: eu estou indo para o Pai, mas ele vai enviar outro Consolador. Essa palavra Consolador, no grego, é Paracletos. Ele vai enviar outro Paracletos. E essa palavra significa alguém que foi chamado ou convocado a estar ao lado de alguém, convocado para ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. É um intercessor, um conselheiro de defesa, é um assistente legal, um advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro. E ele fala mais muitas coisas que o Espírito Santo é. Essa palavra Paracletos ou Consolador, ela quer dizer tudo isso. Então, Jesus, ele é exatamente assim. Jesus é tudo isso. Mas ele disse: quando eu for, eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador. Ele disse: outro igual a mim, outro do mesmo tipo que eu. Outro que fará as mesmas coisas que eu faço, que vai te dar a mesma assistência, que vai cuidar de você, que vai te orientar, que vai te levantar quando você estiver fraco. Lembra de Jesus orando por Pedro? Jesus disse para Pedro: Pedro, Pedro, eu roguei por ti, porque Satanás queria te peneirar como trigo. Jesus sabia que Pedro ia ficar debaixo de condenação, porque ele fez besteira. E ele sabia que quando Pedro errasse, quando ele fizesse as tolices, ele ia ficar debaixo daquela pressão, se sentindo um lixo. Jesus não ficou condenando Pedro, dizendo: Pedro, tu é um lixo. Pedro, tu errou de novo, homem teimoso. Pedro, tu não aprende nunca. Não, queridos, Jesus olhou para Pedro e disse: eu roguei por ti, porque Satanás, que é o acusador, queria te peneirar como trigo. Sabe, queridos, Jesus sabia que nós não podíamos ficar aqui na terra sem assistência. Então, ele sabia que precisava ir para o Pai cumprir o final da sua missão. E quando ele está lá, junto com os seus discípulos, ele disse: eu vou, mas eu enviarei outro como eu. E da mesma forma que eu fiz, ele continuará fazendo. Sabe, eu não estou vendo o Espírito Santo, mas ele é tão real. Ele está aqui nesse lugar, porque nós estamos aqui. E quando nós formos embora, ele não vai ficar aqui na igreja, porque nós somos o lugar da sua habitação. Ele vai com você para onde você for. Ele vai cuidar de você, ele vai te fortalecer, ele vai te dar assistência, ele vai te ajudar quando você não souber o que fazer. Ele vai soprar dentro de você a sabedoria da palavra de Deus. E você vai poder viver uma vida de vitória, queridos, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, Jesus nunca teve a intenção de nos deixar desabrigados, de nos deixar à mercê das coisas lá fora do mundo. As pessoas dizem que Deus está no controle. Eu já estou ficando irritada, tenho que me controlar para não ficar irritada. Quando as pessoas ficam mandando aquelas figurinhas do WhatsApp: Deus está no controle. Sabe? Generalizando isso, como se isso fosse uma coisa geral. Deus está no controle, amado, de quem está no controle da palavra. Se a palavra está no controle da sua vida, então Deus está no controle da sua vida. Mas Deus não está no controle daquela bagunça lá fora, não. Deus não está nesse controle da pandemia, não, manipulando vírus e germes para matar pessoas. Sabe? Deus não está no controle de governos corruptos. Deus não está no controle da morte lá fora, de pessoas morrendo nas guerras. Deus não está no controle dessas coisas, não. Quem está fazendo isso é Satanás.
E as pessoas, meu Deus, por que Deus permite isso? Sabe por quê, queridos? Deus permite porque Deus deu autoridade ao homem para lidar com essas coisas. E os homens escolheram seguir caminhos diferentes do que Deus mostrou para eles seguirem. E o caminho de Deus é a sua palavra. Quando as pessoas saem do caminho de Deus, Deus não está no controle da vida delas, não. Eu lembro que uma vez meu marido, ele era muito compassivo, muito misericordioso, mas às vezes ele também era exagerado em alguma coisa. E ontem eu lembrei de uma história. Ai, meu Deus do céu, Gilson Lima. Ele estava evangelizando um colega dele. E esse colega, nós tínhamos ganhado a esposa dele para Jesus. Ela já tinha confessado Jesus e começou a fazer o primeiro ano do centro de treinamento junto comigo. E ela estava tão empolgada. Mas ele era carnal demais, resistente, desobediente demais. E ficava escarnecendo, perturbando a história, tumultuando a vida dela, pressionando ela. E a gente ficava indo, e ajeitava, e conversava com ele, tentava atrair, mas ele era um jumento. E aí, por fim, ela terminou desistindo da escola. De tanto que ele pressionou. E aí, Gilson começou a tentar alcançar a vida dele sozinho. Deixou a esposa para lá. E a questão era com ele agora. E todos os dias ele se encontrava no trabalho com ele. E nos momentos que Gilson tinha junto com ele no trabalho, dava uma conversada, pregava um pouquinho. E sempre orávamos por eles todos os dias. Nós orávamos constantemente por esse casal. E havia um amor muito grande no nosso coração pela vida deles, uma compaixão de Deus por aquela família. E todos os dias, quando nós orávamos em casa, nós orávamos por eles. E nesse dia, ele chegou, Gilson estava no plantão, e ele começou a tirar onda com Gilson na frente dos outros. E eles eram muito amigos. E ele começou a tirar onda com Gilson e começou a escarnecer, a falar coisas assim, bem exageradas, né? Pegou pesado mesmo. E aí, irmão? E aquilo? E não sei o quê. E tu é crente, rapaz? Tu agora é irmão? Tu é crente, isso e aquilo. E começou a falar um monte de bobagens, de abobrinha. E Gilson, de repente, soltou a boca. Ele disse, e aí, irmão? Fala aí, irmão, para a gente aí. Prega aqui para a gente, irmão. Aí Gilson disse, ei, rapaz, preste atenção. Não me chame de irmão, não, porque eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, não. Você é filho de Satanás. Você é filho do diabo. E o cara tomou um choque na hora, porque ele nunca falava desse jeito. Assim, agredindo com a palavra. Se eu posso dizer que se agride com a palavra, misericórdia. Mas nesse dia ele soltou a boca, falou, blá. Eu não me chamo de irmão, não, porque você não é meu irmão. Eu não sou seu irmão. Rapaz, quando ele chegou em casa na hora do almoço, que ele veio me contar, eu digo, Gilson, o que foi que deu em tu? Você é doido, você não podia ter feito isso. Ele disse, rapaz, eu nunca fiz isso na minha vida, não, mas hoje eu fiz. E eu não estou sentindo nenhuma grama de arrependimento. Eu estou sendo sincero, eu digo, você vai pedir perdão a ele. Gilson, vou de jeito nenhum. Eu não vou de jeito nenhum. Ele é filho do diabo mesmo. Estava fazendo a vontade dele. Eu não vou falar, não. Eu digo, Gilson, mas você não pode fazer isso. Gilson, aquela família é preciosa. Meu filho, a gente ora todo dia por eles. Não estraga o que Deus está fazendo nele. Silvia, sossega aí o coração, viu? E tudo bem. E ele voltou para o trabalho de tarde, não encontrou mais o rapaz. De noite nós tínhamos chegado. E aí, ele estava lá se arrumando para a gente jantar. E aí, tocaram a campainha lá em casa. Eu fui abrir, era ele com a família, o rapaz. E quando eu abri a porta, ele falou comigo. Ele disse, Gilson está aí. Aí eu fiquei toda sem graça, assim, pensei, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Né? Ficou aquela tensão. Aí ele disse, eu não aguento mais não, eu preciso entregar minha vida a Jesus hoje. Aí eu me lembrei, eu digo, meu Deus, o que foi que aconteceu? Fiquei pensando. Aí lá vem Gilson. Aí quando Gilson veio, ele abraçou Gilson, disse, rapaz, eu não aguento não. Eles se ajoelharam lá, do lado de fora mesmo, e ele entregou a vida dele para Jesus. E ele depois veio me dizer, ele disse, Silvia, naquela hora que Gilson falou que eu não era filho de Deus,
Rapaz, aquilo pegou duro em mim. Aquilo doeu lá dentro. Ele disse que eu era filho do diabo. E aquilo foi muito forte para mim. Sabe que eu comecei a enxergar a minha realidade naquele dia. Sabe que eu caí em mim naquele dia. Que eu vivi uma vida completamente miserável fora da vontade de Deus. Sabe que aquela consciência de pecado chegou. E eu não pude resistir mais àquilo. Eu disse, meu amigo, pense num desaforo bem feito. Nunca faça isso, viu, por favor. Isso não é lição. Mas eu quero te dizer que não importa o tamanho do buraco que o diabo quis lhe mostrar. Existe um ajudador que vive em você para te dar assistência e te levantar e te mostrar o caminho certo. O Espírito de Deus, ele trabalha para conduzir a nossa vida para o centro da vontade de Deus. Mas nós precisamos, queridos, ter comunhão com Ele, relacionamento, para que nós possamos estar sensíveis e nos inclinarmos para praticar exatamente o que está escrito. Nesse mesmo texto, nessa mesma passagem, Jesus está falando aqui, no verso 15, ainda do capítulo 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muitas pessoas pensam que o simples fato de vir para a igreja resolve todo o problema de consciência dela. E isso não é verdade. Nós precisamos, queridos, praticar a palavra. E sabe que é tão importante o congregar, é tão importante você estar aqui recebendo a palavra através de quem está ministrando, mas é muito mais importante você ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Agora, a importância de você estar aqui é que quando a unção coletiva está sendo ministrada, e ela está sendo ministrada agora, e ela sempre é ministrada durante os cultos, quando nós estamos aqui recebendo da influência da palavra de forma coletiva, quando essa palavra está sendo liberada e ministrada, junto com ela existe poder liberado. E esse poder de Deus, ele te dá capacidade de receber as respostas que você precisa, ou as soluções, ou as liberações, ou as libertações, na verdade, para áreas, para coisas em você que estão em fraqueza e você nunca conseguiu sozinho. Quando você se expõe à unção, queridos, que está sendo liberada através da palavra, há uma operação de Deus dentro de você. E você precisa receber, aprender a receber, quando isso está acontecendo. Quantas vezes eu não fui alcançado por ministrações tão simples do nosso querido pastor Bud. Eu até trouxe um livro dele para te indicar. Nós temos livraria aqui, não tem? Então, olha, eu, se fosse você, não deixava de adquirir esse livreto tão precioso e cheio de conselhos divinos e ungidos que vão transformar a sua vida de oração. Se chama Oração Eficaz, Bud Wright, da coleção Legado. Sabe, queridos, esse livro é tão simples, tão fininho. Você vai ler ele hoje de noite, quando você chegar em casa, antes de dormir. Porque você vai começar a ler e você não vai conseguir parar. Deixa eu ler só um pedacinho aqui para você. Olha, no capítulo 1, página 11, ele diz assim: Deus sempre me ouve. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. E ele continua aqui. Eu só vou dar um gostinho para você ter vontade de passar a noite hoje se deleitando nesse livro. Esses versículos são tão parte de mim que nem preciso pensar muito para citá-los. Entretanto, preciso chamar sua atenção para o fato de que existe uma condição para Deus nos ouvir. A Bíblia apresenta essa condição com a palavra se. Mas se o quê?
se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Amém? No versículo que eu li, lá do capítulo 5 de 1 João, ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. O que é que acontece? Diga comigo, ele me ouve. Diga comigo, se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele me ouve. Ele me ouve. Eu vou ter as minhas orações respondidas. Aquilo que eu peço a Deus, de acordo com a sua vontade, eu vou receber. Quando você vocaliza isso, quando você abre a sua boca e você começa a repetir o que está escrito na palavra, você vai ficando convencido daquilo que está escrito. Sabe, queridos, pode ter certeza que esse simples fato de falar, se eu pedir, ele me ouve. Se eu pedir, de acordo com a sua vontade, Deus vai me responder. Isso já gerou uma convicção em você. Isso já levantou dentro de você uma certeza diferente da que talvez você não tivesse antes de estar aqui. Sabe, você que está me ouvindo, Deus vai fazer a mesma coisa com você aí. Se você repetir as mesmas coisas que estão sendo instruídas aqui. Sabe? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, eu tenho certeza que ele me ouve. Sabe, queridos, e graças a Deus pela vida do pastor Bud e Jenny, que nós víamos cada dia, eles nos chamando para tempos de oração. E aquilo que nós orávamos de acordo com a vontade de Deus, nós víamos a manifestação. Essa igreja, esse povo, tudo isso é resposta do que foi orado naqueles primeiros anos de igreja aqui lá em Campina Grande. Eu lembro que o pastor Bud, ele se ajoelhava numa cadeirinha de plástico que nós tínhamos na igreja. Nós terminávamos o culto, baixávamos as portas da igreja, éramos tão jovens. Éramos tão jovens, queridos. Não tínhamos nada para oferecer a ninguém, não sabíamos nem para onde ir. E aquele homem nos discipulou, nos treinou, nos orientou, nos corrigiu. Algumas vezes não foi fácil ouvir as correções, mas graças a Deus por elas, sabe? E ele nos ensinando, quando acabava os cultos, ele dizia: vamos orar, vamos ter um tempo de oração juntos aqui. E a gente se ajoelhava, a gente via ele se ajoelhando, a gente se ajoelhava também, a gente nem sabia porque era para se ajoelhar. Não tem que ser de joelhos, mas como o pastor se ajoelhava, a gente se ajoelhava também, porque a gente via nele a referência para a nossa vida. Ele se ajoelhava e ele começava a adorar o Senhor. Oh, Senhor, aleluia, Tu és o meu Pai. Oh, Senhor, Teu nome seja exaltado, nós Te exaltamos, Tu és tão precioso. E ele começava a engrandecer ao nome do Senhor e ele se rendia, ele chorava, ele se quebrantava, ele se prostrava. E depois ele começava a orar em outras línguas. Depois ele começava a liberar palavras. Pai, obrigado pelas pessoas que você está trazendo. Obrigado, Senhor, porque daqui a uns dias nós vamos ver professores sendo levantados. Nós vamos ver novos pastores. Nós vamos ver ministros de Deus. Nós vamos ver muitas pessoas se convertendo. Nós vamos ver os dons de cura operando na igreja. Oh, Senhor, tudo isso é a sua vontade. E quando ele orava, queridos, a vontade de Deus, porque a Bíblia é a vontade de Deus. Quando ele orava a vontade de Deus, a gente repetia junto com ele aquilo. A gente começou a prestar atenção e a aprender a orar o que a palavra falava. Lembra do que Jesus diz lá em Marcos capítulo 16? Eu vou ler para você. Para você não ficar, querido, orando coisas, Senhor, se for a Tua vontade. Quando a Bíblia fala qual é a vontade de Deus. Olha só. No verso 15 do capítulo 16.
Jesus falou e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você passa na rua e você olha uma pessoa com a cara bem feia, suja, com cara de gente ruim, e você, não, esse aí mesmo não. Passar para um outro, deixa eu procurar outro melhorzinho. Ele não disse para você sair escolhendo a quem pregar. Ele disse: pregue a todos. Não é verdade? Aí a gente fica procurando um jeito de justificar a nossa covardia. Porque a gente, às vezes, querido, não está na medida certa do Espírito Santo em nós, nem da palavra em nós. E aí falta ousadia, falta fé, falta intrepidez para fazer exatamente o que a palavra está falando. Mas ele disse: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. E ele diz mais no verso 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. É a vontade de Deus que você expulse demônios? É. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É a vontade de Deus que você imponha as mãos sobre os enfermos para eles serem curados? Quem disse isso? Jesus. Mas qual é o se dessa história? Se você crê. Se você crê, se você tem fé para isso, faça, porque vai acontecer exatamente na medida da sua fé. Ele disse: aqueles que creem e imporão as mãos sobre os enfermos. Da mesma forma como a palavra de Deus está mostrando a vontade de Deus aqui, para isso, ele vai também te mostrar a respeito de oração. E se você sabe que é vontade de Deus curar pessoas, então você pode orar, para que os dons operem na igreja para curar pessoas. Pai, nós cremos num grande derramar de cura. Nós cremos no avivamento de cura começando nesse lugar. Nós cremos, Pai, em pessoas sendo levantadas com ousadia para sair impondo as mãos nos enfermos e eles serem curados. Sabe, amados, quando você está doente, você quer ser curado. Seja tomando remédio, injeção na testa, seja de que jeito for. Ninguém gosta de sofrer, meu filho. E a resposta de Deus para o mundo somos nós. Mas nós precisamos aprender qual é a vontade de Deus para manifestarmos ela aqui na terra. E aí sim, quando Deus está no controle da minha vida, porque a palavra está no controle da minha vida, porque eu obedeço os seus mandamentos, aí, querido, você vai ver que tudo funciona bem certinho. Aí você vai ver as manifestações, as demonstrações. Você vai ver as confirmações de Deus através da sua palavra na sua própria vida. Você vai ver você abrindo a sua boca e dizendo: Pai, obrigado pela provisão para hoje. Para encerrar, eu queria contar só um testemunho de uma experiência que eu tive com meu filho. Quando meu esposo faleceu, nós passamos alguns meses sem receber o suprimento da pensão. Até ajustar toda a burocracia, nós ficamos alguns meses sem receber a pensão. E chegou um dia que eu precisava pagar uma conta bem alta. Eram pendências ainda da época de hospital e de outras coisas que nós vivemos com Gilson. E quando chegou naquele dia, eu precisava pagar essa conta até o dia seguinte. E eu não tinha o dinheiro. E eu fui orar ao Senhor, e quando eu ia começar a orar, o Senhor falou comigo: ore com Felipe, que é o meu filho do meio. Ele devia estar com uns 13 para 14 anos na época. E ele estava tão inseguro, tão pressionado naquele período, perdeu o pai, ficou aquele porquê. E eu dizia para ele: Deus é o seu pai, você não está desamparado, Deus está cuidando de nós. E eu não ficava falando para os meninos: nós estamos precisando disso, meu Deus, nós estamos com essa necessidade. Eu não dizia nada. Eu fiquei confiando em Deus e crendo cada dia, e Deus foi suprindo cada dia. Mas naquele dia que eu fui orar ao Senhor,
para resolver aquela situação, veio aquela informação dentro de mim: ore em concordância com Filipe. E eu fiquei na minha cabeça: rapaz, eu preciso dizer a Filipe que a gente está com essa necessidade. Ele já está inseguro. E eu ainda vou dizer que a gente tem uma conta para pagar. Mas aquele testemunho forte, ore com Filipe, veio para mim. E eu digo, então, é melhor obedecer. E aí ele estava no colégio, no treino. E eu fui buscar ele já tarde da noite. E quando a gente parou na garagem de casa, eu disse para ele: Filipe, não desça não, eu preciso fazer uma coisa com você. Eu disse: você lembra do que a palavra fala sobre orar em concordância? Ele disse: lembro. Eu disse: vamos olhar aqui. Abri a página, li para ele o texto. Eu digo: nós estamos lembrados do que está escrito aqui, não está? Ele disse: estamos. Eu disse: eu tenho uma direção no meu coração para nós dois orarmos juntos sobre algo que vai acontecer amanhã. Ele disse: o que é? Eu disse: eu preciso desse valor. E disse para ele o valor. Ele arregalou os olhos. Eu preciso desse valor até amanhã, a hora do almoço, para pagar essa conta. E você vai orar em concordância comigo. Nós vamos exercer a nossa fé. E nós vamos receber exatamente como está escrito. Amém, meu filho? Porque está escrito: se dois dentre vós concordarem na terra. E ele disse: está certo, mãe. Eu concordo. Eu digo: você concorda comigo que até a hora do almoço nós vamos ter provisão para pagar isso, lembra? Concordo. Eu digo: então vamos orar. Demos as mãos e fizemos aquela oração de concordância. E amém, louvamos ao Senhor, me alegrei, louvei ao Senhor e fomos embora dormir. E no outro dia de manhã acordei com ele olhando para mim assim. Sabe quando você fica olhando para uma pessoa esperando que ela vai lhe dar alguma resposta, algum feedback? E eu: vamos orando, vamos louvar o Senhor no carro. E fui deixar ele no colégio. E sempre eles iam com a minha mãe e ela ensinou para eles a declarar o Salmo 23, personalizando para eles. E eles foram no carro comigo declarando o Salmo 23. E a gente orou em línguas, parei na escola, deixei eles, foram embora e eu voltei para casa. E ainda ia dar 7 horas da manhã, quando eu cheguei em casa. E aí uma pessoa ligou para mim: Silvia, desde ontem que eu penso em tu. Quando me deitei para dormir, chega, vi teu rosto na minha frente. Devia ser umas 11 horas da noite, mais ou menos. Foi mesmo. E foi o que aconteceu. Foi um pesadelo? Ele: não, foi não. Foi uma direção de Deus. Rapaz, eu comecei a te ver na minha frente. E eu falei com a minha esposa: menina, eu estou vendo Silvia aqui na minha frente. Não paro de pensar. Mas sabe quando eu quero dormir e não estou conseguindo. E está se levantando uma coisa no meu coração. Eu preciso fazer uma coisa logo cedo da manhã. Tu concorda comigo, fulana? Ela disse: concorda agora. Ele disse: pois eu vou lá na casa dela amanhã de manhã. Está certo. Aí ele ligou para mim, contou isso. Ele disse: eu posso ir aí na tua casa? Eu preciso te entregar uma coisa. Eu disse: pode. E ele passou lá. Ele disse: olha, é rápido, eu só vou parar e deixo e vou-me embora. Está certo. Chegou, eu saí, abri o portão. E ele disse: olha, eu só vim deixar isso aqui, porque se levantou essa informação. Eu estou fazendo exatamente o que vem no meu coração. Está certo. Peguei. Quando ele saiu, eu fui olhar o que era. Era um cheque com o valor exato da conta que eu precisava pagar. Eu tirei uma foto, eu só me arrependi porque eu mudei o telefone e não salvei esse negócio. Tirei a foto e mandei para Filipe. Olha aqui, Filipe. Deus já fez na hora que nós cremos. Na hora que eu estava orando com meu filho de noite, dentro da garagem, dentro do carro, Deus já estava se movendo em meu favor. Sabe por que Deus queria, queridos, que eu orasse com Filipe naquele dia? Você não precisa contar para os seus filhos que você está passando necessidade, que você está debaixo de pressão.
Você precisa falar com quem pode resolver os seus problemas. Não tente fazer os outros se sentirem pesados ou culpados pelos problemas que você está passando. Você pode e deve resolver seus problemas com quem tem poder para resolvê-los. E aí, meu Deus do céu, Deus queria, queridos, que meu filho entendesse que ele tinha um pai que cuidava dele. Deus queria demonstrar para Filipe que ele estava sendo assistido pelo seu Pai Celestial. Porque, queridos, Deus cuida de nós melhor do que os nossos pais e as nossas mães. Por mais que eles tenham nos amado, por mais que eles sejam maravilhosos, por mais que eles sejam tudo, mas Deus é muito mais. E você precisa deixar Ele ter esse lugar na sua vida, vivendo uma vida de relacionamento com Ele. Não somente contando problemas, mas batendo papo. Pai, eu amo estar na tua presença, eu amo viver contigo. Como é bom viver para ti, como é bom te servir. E sabe, queridos, nós também podemos servir ao Senhor em oração, orando pelos outros, gerando o plano de Deus na terra, na vida de outras pessoas. Isso também é servir a Deus. Tem tanto a se fazer. E a minha oração por vocês nessa noite é que Deus possa levantar um exército de guerreiros valentes aqui, que não temem pandemia, que não temem o diabo, que não temem as doenças, que não temem as faltas, que não temem o crime, que não temem o mal, que não temem o diabo e seus demônios, que não temem nada que está lá fora, mas que são cheios do Espírito e da palavra para desbravar os caminhos para Deus aqui na terra. Porque, queridos, Deus não vai fazer nada na terra se não for por intermédio de nós, a sua igreja. Somos nós que o representamos e é Ele, através de nós, que vai se mover para fazer a sua vontade ser cumprida. Que você seja essa pessoa, através de quem Deus pode se mover aqui. Que a sua mão seja como a mão de Deus para tocar em muitas vidas. Que você seja a palavra de alento, a palavra de consolo, de exortação, que vai alcançar a vida de muitos, querido. Que você seja a resposta de Deus para muitos que estão lá fora. Não se esqueça que nós somos parte do que Deus está fazendo na terra. Ah, mas eu moro aqui em Esperança. Esperança é uma cidade lá do interior, do Brejo, não sei de onde. Deixa eu falar uma coisa. Posso falar? Eu quero dar os parabéns para o pastor Marcos Jatobá. Você sabe que, proporcionalmente falando ao tamanho da igreja, essa igreja foi uma das que mais enviou alunos esse ano para a escola de ministros. Nós temos 12 pessoas daqui esse ano. E eu creio que serão 12 fazendo a vontade de Deus. 12 fiéis, 12 valentes, 12 guerreiros. Sabe, queridos, eu creio que assim como esses 12, muitos outros irão. Porque esse povo vai se multiplicar. E ele é forte, ele é poderoso. Sabe? Portanto, querido, faça aquilo que Deus tem confiado a você. Aquelas coisas que você se vê fazendo e nunca fez. Aquelas impressões que se levantam dentro de você há tanto tempo. Quantas vezes você não estava parado fazendo alguma coisa na sua própria casa, direcionado para a sua própria vida? E aquilo começou a vir, e você se vendo fazendo coisas. Eu lembro que eu estava uma vez falando sobre isso num culto, e uma moça chegou para mim depois do culto e disse: eu me vejo o tempo todo cuidando de crianças, e eu fico o tempo todo não querendo me comprometer. Mas em todo canto que eu estou junto a criança, eu digo: e quando você vai criar vergonha na cara? Sabe, queridos, tem tantos dons diferentes aqui dentro. Tem tantos talentos. Tudo que você precisa é de obediência e fidelidade para fazer bem e constantemente o que Deus tem confiado nas suas mãos. Então obedeça a visão celestial. Obedeça a visão de Deus para a sua vida e comece a se preparar, sentando para aprender
e imediatamente começando a obedecer. As portas do Rema estão abertas para você. E, queridos, o Rema não é uma escola de teologia. Você vai aprender a palavra de uma forma prática, que você vai poder aplicar na sua vida diária, cada dia. E você vai ver o efeito dessa palavra na sua vida. Amém? Então, seja muito bem-vindo à turma de 2021, porque ela está pronta para te receber. E eu quero te dizer que essa é uma escola excelente. Você vai estar debaixo de uma liderança excelente, em nome de Jesus, e haverá provisão de Deus para a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Tem pessoas aqui que têm o desejo de fazer o Rema, não fizeram ainda. Faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que nunca fez o Rema aqui? Levanta a mão assim para mim. Vamos orar por eles, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora mesmo por essas pessoas que estão aqui ouvindo a sua palavra e as que estão lá na casa ouvindo também, que têm o desejo de aprender a sua vontade, que têm o desejo de conhecer mais da sua palavra, do seu plano para a vida deles. E, Pai, eu oro para que haja provisão divina, suprimento de Deus, que você abra portas para eles e eles possam, Pai, receber de todos os lugares de onde você está enviando essa provisão maravilhosa, para que eles sentem para ouvir a sua palavra. A sua vontade é que eles conheçam a Ti e ao seu Filho, é que eles saibam exatamente qual o plano de Deus para a vida deles. E, Pai, nós cremos em um tempo sobrenatural nessa escola, em eles recebendo a instrução divina, eles recebendo, Pai, a clareza da sua palavra, o espírito de sabedoria, de revelação, operando na vida deles, para que tudo aquilo que está entenebrecido seja esclarecido, e eles possam ser levantados no poder do seu Espírito e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém, amém. Nós nos alegramos por você estar aqui nessa noite, com essa disposição de fazer o Rema. Não deixe passar a oportunidade, não espere pelo último dia, pelo amor de Deus. Vá lá e faça sua matrícula, e esteja aqui, sexta-feira e amanhã, Tati, a abertura. Esteja aqui amanhã, pronto para participar desse tempo que está começando na sua vida hoje, porque Deus está te colocando dentro de uma nova estação. Deus está te colocando dentro de um novo tempo. Vamos ter um divisor de águas na sua vida a partir de amanhã. Querido, receba pela fé e diga: Pai, eu creio nesse novo tempo para a minha vida. Eu creio em portas se abrindo para mim, e a sua palavra me ajudando a vencer tudo aquilo que precisa ser vencido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tati, seja abençoado. Muito obrigado pela atenção. Em nome de Jesus. E oração eficaz. Bud Wright. Você vai passar a noite acordado, meu filho. Quero só te dizer isso. Aleluia. É maravilhoso. Chega, Tati. Venha.